Agora, continuando nesse passeio pela cidade, nós vamos passar por um dos meus lugares prediletos, mas vamos iniciar conhecendo o passeio inteiro. Chegando na cidade pela primeira vez, Robert e Ruth vão ver o primeiro salão, o hall, o departamento, tudo é certinho por assuntos. Edwin nos conduziu ao que era dedicado à arte da pintura. O que nós vamos ler agora é sobre cultura, tá? Este grandioso salão era imenso e tinha uma longa galeria, e nas paredes estavam penduradas todas as grandes obras-primas conhecidas pelo homem. Foram dispostas de tal forma que cada passo de progresso da Terra dava para ser seguido na ordem, por século, por década, por estilo de pintura, começando lá nos primórdios e tendo continuidade até os dias de hoje. Cada estilo de pintura estava ali representado, compilado de todos os pontos da Terra, não só os que a gente conhece. Não se deve imaginar que esta coleção, como a que nós estávamos vendo agora, servisse ou interessasse apenas para aqueles que tinham já um profundo conhecimento ou que já apreciassem a arte dos pintores antigos. Nem de longe é esse o caso. Eu reconheci algumas dessas pinturas porque eu já tinha visto os seus originais nas galerias da Terra. Ele é da Inglaterra. Então, tanto os museus da Inglaterra, como era muito comum conhecerem França e Itália, tudo muito perto, imagino que todos que tinham um pouco mais de condições teriam ido, de fato, nas galerias da Terra. Ruth e eu ficamos atônitos quando Edwin nos contou que aquilo que nós vimos lá nas galerias encarnadas não eram os originais, não. Agora estávamos vendo os originais pela primeira vez. O que nós tínhamos visto era a contrapartida terrena. Foi o que o pintor conseguiu tirar da mente e colocar em prática na tela. As telas terrestres são perecíveis pelas causas originais de serem telas: fogo, umidade, desintegração, passagem do tempo, são perecíveis. Mas, aqui no mundo espiritual, estávamos vendo os resultados diretos do pensamento do pintor, que foram criados no éter, no entorno, na aura, e volto a relembrar, o pensamento é concreto. E aí sim, ele cria o quadro que iria pintar e começa a transferir os pensamentos para as telas da Terra. Podia ser amplamente observado em muitos casos onde a pintura lá na Terra perdeu muito perante aquilo que nem sempre a gente consegue pintar aquilo que tinha em mente. Então, comparando o que está ali na minha frente com o que o pintor conseguiu pôr na tela, ficou longe. Ele empenhara-se em reproduzir a sua exata concepção, mas, pelas limitações físicas, esta concepção tinha desiludido o pintor completamente. Algumas vezes foram os pigmentos que falharam, porque não atingiram uma nuance em particular daquela cor que ele queria.
Em espírito, ele estava vendo perfeitamente em pensamento que cor que ele queria, o rosto, o reflexo da água. Em espírito ele conseguia, mas pelos resultados que agora nós podíamos ver, ele falhou na tela material. Essas pinturas, então, tanto paisagens quanto retratos, pasmem, nunca eram planas. Não pareciam ter sido pintadas em uma tela plana. Porque, é claro, a pessoa, quando vai pensar, vou pintar o retrato da minha filha, eu estou tendo a construção mental com a minha filha em 3 dimensões. E aí eu vou passar para uma tela de 2 dimensões. Olha que sacrifício. Então, essas telas do outro lado possuíam a perfeição do relevo. O tema ressaltava como se fosse um modelo onde se podiam captar todos os elementos que estavam no tema do quadro. Sente-se que as sombras são sombras reais, lançadas por objetos reais, mas na hora de pintar, não saiu igual. Nas telas do mundo espiritual, as cores brilham com vida, mesmo nos trabalhos mais antigos, anteriores a tanto progresso que já atingimos. Ali havia salas onde estudantes de arte podiam aprender tudo o que há para ser aprendido. A alegria desses estudantes é imensa, porque eles estão aprendendo de forma diferente, livres de restrições terrenas e das limitações corporais. Aqui a gente pode, não tem o menor jeito para pintura. Do outro lado, dominamos a mão, dominamos tudo que é necessário e fica tudo muito livre. E ele explica. Aqui a instrução, o aprendizado e a aplicação do aprendido é fácil para aqueles que desejam aprender. Estão afastadas todas as lutas do estudante para superar as dificuldades da Terra, tanto mentais quanto manuais. E progredir rumo a ser competente é fácil e rápido. Eu já tinha escutado falar a respeito de violão num cantor famoso que tocava muito violão. E ele desencarnou, se comunicou e pegou um violão e ele falou, gente, aqui o violão tem o som que eu queria que tivesse, os tons e semitons, e eu posso ensinar e as pessoas saem sabendo justamente porque o cérebro não tem barreira. A mão obedece. A arte nos espera do outro lado, né? Não. Agora, caminha comigo por um lugar maravilhoso. Vamos para o departamento, para o hall da literatura. Era dividido por dentro em salas menores do que as salas de pintura. E o Edwin nos levou ao departamento que continha as histórias de todas as nações do plano terrestre, os livros de história. Eram livros muito ilustradores, ou seja, ensinam muito. O leitor destes livros poderia obter a verdade sobre a história de seu país. Toda palavra destes livros era literalmente a verdade. A gente vê vários assuntos aqui entre nós, sei lá, uma Revolução Francesa aí. Um
escritor, outro historiador, um deu um foco, o outro deu outro, enfim. Lá não tem isso. Lá, vem cá ler sobre esse assunto, o que aconteceu de fato, sem nenhuma inserção. Olha só, seguindo. Toda a palavra é verdade. E ocultar é impossível ocultar algum fato, porque nada a não ser a verdade pode entrar nesses reinos. Ninguém dá falso testemunho. E logo fiz outra descoberta e fiquei surpreendido. Lado a lado com as colocações do puro fato de cada atitude que foi tomada pelas pessoas, pelos homens, tanto homens de governo como reis, no controle de seus países, lado a lado com as declarações deles, estava a verdade nua e cega de todos e de cada uma das motivações do governo. É a verdade além da disputa. Ou seja, você fez isso pensando em quê? Atacou tal cidade por quê? O que você tinha em mente? Com que intenção você tirou, assaltou, mandou assaltar alguma coisa, foi para entregar para quem não tinha? Tudo isto está anotadinho nos livros de história do mundo espiritual. Muitas dessas motivações eram elevadas, vou fazer isto por um motivo muito santificante. Muitas, mas muitas delas, ele coloca ênfase na palavras muitas, foram motivações vis, malvadas. Outras foram muito mal interpretadas, outras foram distorcidas. Alguns eram vítimas, alguns desses governantes que ele está falando, eram vítimas da deslealdade de quem está em volta e da baixeza. Outros eram a causa ou então a origem da deslealdade e da baixeza. Eram eles os desleais. Alguns eram vítimas da deslealdade, outros a causa ou origem. Nada foi omitido, tudo estava lá, e estes registros não respeitam pessoas, fossem reis, cidadãos, clérigos ou leigos. Não se esqueçam que ele está com o foco de religião, porque ele foi padre e ele se interessa. Continuando, os escritores apenas tinham exposto a história verídica, como ela era, sem enfeites e nenhum comentário. Falava por si só. E eu fiquei grato que esta verdade fosse mantida afastada de nós até um tempo que a gente pudesse estar aqui, já com as nossas mentes preparadas para revelações que vêm com estas leituras. Precisa estar, no caso dele, muito equilibrado. Então, ele vem, vou terminar aqui explicando. Eu também escrevi a história da igreja. É aquele livro que ele mencionou na estante que vários ele se arrependia de ter escrito. E as revelações que eu obtive nesta direção não eram melhores que da esfera política. Eram, de fato, piores, em se considerando em nome de quem tantas ações diabólicas foram cometidas por homens, que exteriormente
diziam que serviam a Deus, sendo apenas instrumentos de homens tão vis quanto eles próprios. Ele descobre que pessoas manipularam e os manipulados também faziam a coisa com muito prazer, de fazer outros sofrerem e tal. Ações diabólicas cometidas por homens que exteriormente diziam que serviam a Deus, mas eram um instrumento de homens malvados. Então, terminando aqui, a frase dele: eu vi por mim mesmo como a verdade tinha sido suprimida nos volumes da terra de livros, se através da intenção deliberada ou pela ignorância dos fatos reais. Nossa, como tiraram a verdade! Teria sido intenção deliberada? Ou tiraram a verdade por ignorarem os fatos reais? Estou doidinha para ir nessa biblioteca. Então, tem instrução divinista, procurem na sequência para acessarem.